não diz: sobre esta pedra fundarei cada um de vós. Ele: sobre esta pedra fundarei a eclésia, a igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então, quando falamos em igreja, nós falamos de uma unidade, de uma coletividade, de pessoas que vêm para adorar. Isso que Deus gosta. Deus gosta de um povo unido no mesmo propósito, irmãos. No mesmo propósito, na mesma intenção, na mesma direção. Ninguém consegue ser um crente sozinho. Eu vou cultuar em casa, ainda que você cultua a sua família, vai faltar muita coisa, irmãos, porque, queira ou não queira, às vezes glória a Deus, um irmão, ele faz bem para você. Às vezes o fato de você visualizar uma pessoa na igreja, o testemunho que exala dele, você já se inspira, né? Deus, ele tem muitas maneiras de nos cativar. Então o batismo é uma coisa importante na vida cristã. Se uma pessoa aceitar Jesus e partir para a glória, houver o arrebatamento, não tiver tempo de se batizar, isso não é uma coisa. Ou se ela partir para a eternidade, for recolhida por Jesus, é uma coisa. Mas eu aceitei a Jesus, mas estou pensando, pastor, estou em dúvida. Não, pode dizer que não tem dúvida. Não, eu quero, mas nunca estou no propósito de batizar. Isso é perigoso, porque eu não quero declarar a minha fé. Eu não quero tomar a decisão. Então, quando tomamos a decisão, por exemplo, eu nasci no berço evangélico, desde quando eu me dei por vida, meu pai já dava glória, aleluia, e falava línguas estranhas, Mas eu só decidi me batizar em 1992, porque eu achava muito sério o batismo. Tinha que me batizar e depois me afastar. Depois que eu batizei, eu nunca mais me afastei de Jesus. Então, eu andava na igreja, Jesus até me batizou com o Espírito Santo com 15 anos, e vivia com o pé aqui, outro pé lá fora, às vezes ficava com os dois lá fora também, Dificilmente estava com os dois na igreja. Era um aqui, outro lá, os dois lá, Mas o dia que eu tomei a decisão, irmãos, foi para valer mesmo, Tomei a decisão no dia 12 de outubro de voltar ao Senhor, e depois no dia 31, na virada do ano, o meu pastor me chamou para dar um testemunho. Foi uma coisa tão extraordinária, porque eu tinha um medo disso aqui, irmão. Trabalhei 10 anos com o microfone na igreja, arrumar, mas não falava. E eu falei: Senhor, eu só creio que vai me dar oportunidade, se o Senhor mandar me dar oportunidade, se o Senhor me der a oportunidade, eu vou conseguir contar meu testemunho. E no dia 31 de outubro, ou de dezembro, irmãos, era o culto de virada, batismo à meia-noite. Então ficava super lotada, com 3.000 pessoas dentro da nave da igreja, todas as congregações, todo mundo estava lá. E eu orei durante 3 meses: Senhor, eu quero que me dê o testemunho. O pastor disse que ele não chamava de jeito nenhuma pessoa como eu, assim, jovem, não era batizado, ele chamava obreiro, e nesses dias sou obreiro da elite, irmãos. Não chamava nem um presbítero, nem um pastor raso. Tinha que ser alguém de peso, Porque a igreja estava super lotada. A Adriana conheceu o sistema. Irmãos, eu estava lá, durante 3 meses eu orei, de repente ele fica de pé assim, eu notei que ele ficou diferente de pé. Estava no Espírito assim: vamos chamar aqui o jovem Samuel, vem aqui, dá seu testemunho. Depois eu acho que ele se arrependeu, quando eu estava a caminho do público. O que eu fiz? Mas ele era um homem de Deus, ele sabia que Deus tinha direcionado. Irmãos, eu conhecia João 8,32, mas ficava assim, não achava de jeito nenhum. Falei: melhor fingir que achei e recitar, porque daí tudo bem, Quando eu citei o versículo, desceu uma brisa sobre mim assim e me acalmou. E eu consegui dar o testemunho lindamente, E foi a experiência que eu tive com Deus. Isso foi no dia 31, naquele dia mesmo me batizei, A Adriana batizou em março, ela aceitou Jesus em outubro, e nós caminhamos juntos, durante algum tempo, e continuamos caminhando juntos. Mas batismo é uma grande decisão, irmãos. Não vale a pena a pessoa batizar e depois se afastar, Porque o peso é maior. Eu conheço pessoas que desviaram da igreja ou se afastaram da igreja. Nós podemos, muitas vezes, desviar da igreja, mas não de Deus. Eu nunca desviei de Deus, desviei da igreja. Não ia na igreja e pecava, me arrependia, mas pecava de novo,
né? Não seguia Jesus. E observa uma coisa, uma vez que nós nos batizamos, a gente tem responsabilidade com Deus, né? Nós somos parte do corpo de Cristo. O batismo implica nós fazermos parte do corpo. Vamos tomar a ceia, participar do pão, do cálice, e vamos agora comungar, né? Vamos participar do corpo de Jesus. Jesus falou assim, ó, quem não come da minha carne, não bebe do meu sangue, o que ele diz lá? Não tem parte comigo. É muito sério. Ele diz assim, quem come da minha carne, verso 54, capítulo 6 de João, e bebe do meu sangue, tem a vida eterna. E eu o ressuscitarei no último dia. Observe que ele não fala quem não se batiza, que é condenado, mas ele dá muita pontuação para quem se batiza. Né? Capítulo 6 de São João fala muito do batismo, né? Da ceia. Né? A ceia é para a igreja. Então, essa coletividade, irmãos, ela implica revestimento, fortalecimento, crescimento. Quando nós falamos na decisão de se batizar, lá no tanque batismal, ou no rio, ou na piscina, como batizaste tu, né? O pastor diz, promete ser fiel a Deus e a sua palavra. Ele diz sim. Promete ser fiel à palavra de Deus, sim. A igreja. Porque a igreja, irmãos, ela foi constituída por Jesus. Pastor não é melhor que membro, porque diante de Deus somos todos iguais. Apenas quem foi vocacionado, foi chamado e foi preparado, ele tem mais responsabilidade, ele pode ter mais oportunidade para fazer mais para Deus ou menos, né? Ou perder tudo, porque se ele fizer para ele. Então, implica mais responsabilidade, só isso. Há pessoas que querem ser pastor, faz curso de pastor na internet, e fala, eu sou pastor. Há muitos que apareceram aqui na Europa, irmãos, com carteirinha feita pela internet, sou pastor, me fundei online. Né? Pastor, ninguém é levado a ser pastor pelo ministério. Ninguém é levado a ser presbítero pelo ministério. Primeiro ele tem que ser. Ele é reconhecido pela igreja. Né? Por exemplo, esses dois são pastores, né? São pastores. Tem pastores aqui na igreja, sem ser consagrado. Né? A irmã Marcele é uma obreira. Tudo que pede ela faz. Não é assim? Quando precisa. Não é assim, irmã? Tem alguém que fala, mas é assim, sim. Irmã, eu já percebi que a mãe é. Então, mãe de Vânia, né? E também as irmãs também aqui estão há pouco tempo conosco, mas o Pedro é um obreiro, né? Ninguém manda ele trazer água que ele traz, né? Ninguém ensinou para ele que é bom, eu não ensinei isso para ele, que é bom quando não vinha ao culto, e avisar o pastor, mas ele avisa. Porque a gente vem na igreja, irmãos, a gente lê a Bíblia, a gente ora, Deus nos ensina muitas coisas. Já viu aquela pessoa que está na igreja a vida inteira não aprende nada? É porque tem uma indisposição em aprender. O cristão, para além de desejar o céu e servir a Jesus, ele precisa ter um coração ensinável. Né? O pastor tem que ter um coração ensinável. Eu já aprendi com muitos irmãos aqui. Às vezes o pastor isso fica melhor. Eu já congreguei com obreiros, irmãos, que ele era tudo do jeito dele, irmãos. Tudo do jeito dele. Nós temos que entender que Deus dá pastores para a igreja, mas não dá igreja para pastores. Se Deus quiser tirar aqui, ele faz assim, ó, ele tira daqui. Né? Entendeu? Então, a questão é ser fiel a Deus. Na cooperação, fiel a Deus nos trabalhos, nos projetos, nos programas da igreja. Fiel a Deus nos dízimos, nas ofertas alçadas. Isso é um valor tão extraordinário na vida do crente, irmãos, porque ser fiel no dízimo não é trazermos quando podemos, é trazer toda a 10ª parte da nossa 11ª parte, né? Toda a primeira parte daquilo que nós ganhamos. Isso reverte uma bênção, vamos dizer, a longo prazo e de uma grandeza tão extraordinária que a gente não consegue aquilatar, mas o valor da fidelidade a Deus, não só nos dízimos, nas ofertas, como na nossa presença, como na nossa participação em ajudar a igreja, o que precisa, fazer as coisas. Porque Deus, irmãos, Ele não deve nada a ninguém. Tudo que nós fazemos para Deus,
ele tem uma recompensa guardada no céu, mas ele nos abençoa, diz a Bíblia, 100 vezes aqui, irmãos. 100 vezes. Jesus assim, quem deixar pai, deixar mãe, filhos, esposa, mas me abandonar. Olha, você não quer ser crente, você não vai me atrapalhar. É você confrontar, não deixar ele te afastar de Jesus. Quando Paulo diz que a gente tem que ser obediente aos nossos senhores, aos nossos patrões no Senhor, porque se ele está te pedindo alguma coisa referente ao seu trabalho, seja obediente, mas se não é para glorificar Deus, se é para você pecar, diga não, perca o seu trabalho, mas não peque contra o Senhor. Então, a grandeza de fazermos para Deus, de servirmos a Deus, de sermos fiéis, irmãos, é uma coisa tão extraordinária que Deus nos enriquece. Não é nem financeiramente, Ele nos abençoa financeiramente, Ele nos enriquece em muitas coisas. Lá em Provérbios capítulo, eu acho que é 4, 10, verso 4, assim, aquele que serve diligente enriquecerá, e o que serve de forma desplicente empobrecerá. Eu conheço irmãos que estão mais de 50 anos, mais de 100 anos na igreja no Brasil, e cada dia fica pior, irmãos, porque empobrece. Quando nós não temos motivações de servir a Deus, quando nós, uma vez, numa igreja que eu pastoreei, eu mandei uma irmã limpar a cantina. Não foi eu que sujei? Coitadinha dela, pensa que está falando para mim, né? E eu não faço obras na igreja, irmãos, porque eu sou pastor que eu faço desde quando aceitei Jesus, irmãos. Limpava a igreja, casa de banho, deixava o som da igreja, o stick, irmãos, entendeu? Eu já fui, desde quando aceitei Jesus, já era um pastor, né? Os irmãos saíam magoados para a igreja com alguma coisa, eu ia atrás, o que está acontecendo? Fazia culto nas casas. Então, nós somos chamados por Deus. Deus não chama ninguém para ficar só no banco. Uma vez um irmão que morava na rua da minha casa, era um doutor, ele era advogado, um homem muito culto, estava afastado, eu achava tão bonito. Quando ele me encontrava, eu falava assim, jovem, Jesus te ama, tem um plano na sua vida. Toda vez ele dizia para mim, Jesus te ama, filho do Gregório. Toda vez, Jesus te ama. E eu fiquei tão triste, mas porque depois que eu estava na igreja, e vi ele no banco, não fazia nada, falei, será que ele está falando Jesus te ama? E ele perguntar para ele, não tem chamado ao ministério? Não, eu fui chamado para ficar só no banco. Achei uma vergonha aquilo, irmãos, chamado para ficar no banco. Eu acho que esses bancos sempre têm que ser substituídos. Com o passar do tempo, nós temos que trazer. Nós achamos que é culpa do pastor, que o pastor tem que trazer. Na verdade, é a ovelha que gera ovelha, irmãos. Todos nós devemos trabalhar, porque o pastor também é ovelha. Todos nós temos que convidar as pessoas. Jesus falou assim, sai pelos caminhos e valados e força-os a entrar para que minha casa se enche. Então é uma responsabilidade de cada crente que tomou a decisão, eu quero ser membro da igreja, é participar desse trabalho da evangelização, é ser um dizimista na igreja fiel para ajudar a pagar as luzes, pagar a renda da igreja, pagar a contabilidade. Nós vivíamos nessa igreja com tão pouco dizimista, irmãos, são poucas pessoas, mas isso aqui é um milagre de Deus, irmão, um milagre de Deus. Nós estar com nossa igreja toda montada, com transmissão, e tanta coisa boa aqui, cadeiras estofadas, vamos arrumar a frente agora, isso é um milagre, é coisa que Deus está prosperando, amém, irmãos? Então Deus prepara a igreja, irmãos, para um propósito. A igreja tem que trabalhar a unidade. Quando a pessoa fala, eu vou batizar, pastor, lá entra dentro do propósito, entra dentro do propósito. Ser crente, tomar a decisão de aceitar Jesus, irmãos, é ser inteligente, é querer morar no céu. A primeira motivação de alguém que aceita Jesus e quer se batizar, eu quero morar no céu. Tem igrejas por aí, que você vai à igreja, não sei se fazem um convite para aceitar Jesus, mas ele te convida para ser um empresário. Você vai ter que dar uma oferta de sacrifício. A motivação é essa, oferta de sacrifício. Não é nem dízimo, Dízimo uma vez por mês, todo dia que eu tenho que fazer isso aí. Eu fui numa igreja dessa por aí, deixei meu carro no mecânico. Irmãos, que triste, irmãos. Começou a pregar, falou que benção, caminhou direitinho para o bolso, a mensagem dele. E foram 3 ofertas durante o culto. No início, para quem
chegou primeiro, outro no meio, quem chegou depois do início, e outro no final, quem chegou no final. 3 ofertas. Né? Motivação do culto é dinheiro, irmãos. Você acha que é isso que Jesus quer de nós, irmãos? Jesus quer muito mais de nós. Deus quer muito mais do que o nosso dinheiro. Deus quer a nossa alma. Deus quer a nossa vida. Ele quer que um dia nós estejamos com Ele no céu. Então, essas são coisas que Deus cuida da igreja, irmãos. Né? Eu sempre motivo os irmãos porque nós temos um adversário, irmãos. Já foi falado aqui, o pastor já falou aqui, que ele quer nos embaraçar durante o dia. Ele quer roubar a nossa paz. Ele quer tirar o nosso sossego, roubar o nosso tempo. E nessa era de tecnologia, irmãos, é um perigo a gente distrair com tantas coisas boas, mas que nos deixam fora do céu. Há tantas coisas boas hoje que deixam a gente fora do céu. Temos que cuidar dos nossos filhos, das crianças, com um telemóvel, porque às vezes estão vendo coisa boa, né? E às vezes você fica assistindo até um culto evangélico, né? Mas há coisas mais importantes a fazer, irmãos, a oração, né? E assistir um culto pela internet não é a mesma coisa de participar de um culto. Você está assistindo, você não está participando. Né? Então, decidir aceitar Jesus, decidir ser crente, decidir se batizar é a melhor escolha que alguém possa fazer. Tomar a decisão com Jesus. Jesus diz no texto que lemos: se alguém quiser vir após mim, renuncia-se a si mesmo. Toma sobre si a sua cruz. Observe que quando alguém conheceu Jesus, por exemplo, alguém que nunca ouvira falar do Evangelho, né, até que ele seja tocado por ele, há muita gente que ouve, mas não entende, e Deus não tem por um rebelde, né, mas sim por ignorante. Uma vez que a pessoa ouve a palavra, compreende a palavra, aceita Jesus, toma a decisão de filiar a igreja, de batizar-se, de tomar posição como membro da igreja, observe que ele recebe uma cruz de Jesus. Uma cruz que é dele mesmo, não é de Jesus. A cruz fala de coisas pertinentes a nós. Eu tenho a minha cruz, eu posso me tornar mais forte para que ela não seja tão pesada, eu posso pesá-la a ponto de chegar no céu arrastando e até mesmo correr o risco de não chegar lá porque a minha cruz está muito pesada. Sim ou não? Sim. Eu conheço pessoas que falam: pastor, não aguento a minha cruz. Jesus me deu uma cruz. O que Jesus deu uma cruz pesada, irmãos? Cruz fala de coisas que ficou no passado que nós estamos colhendo. Né? Por exemplo, você está na igreja, recebe uma cruz levezinha de Jesus. Vamos dizer, tem quanto que é crente já? Conhece Jesus quanto tempo? Ouvi falar. Muito tempo, mas tomou a decisão e entendeu o Evangelho quanto tempo? 2020. A cruz é levezinha, levezinha. Você pode se tornar mais forte e depois fazer o que Paulo diz: tomai as cargas uns dos outros e assim cumprireis a lei. Que Deus quer que nós nos fortalecemos, né, na palavra, na oração, que nós cresçamos e nos tornamos robustos na fé, a ponto de ver um irmão sofrendo e falar: eu vou te ajudar a carregar. Esse é o propósito de Deus. Mas há muita gente que não consegue carregar nem a dele mais. Nós não temos aqui, mas eu conheço um bocado de gente no Brasil que anda arrastado, porque durante a sua caminhada com Jesus, irmãos, ele vive muito passado, comete muitas transgressão. O que é transgressão? Coisas que Jesus te libertou, mas se torna a fazer de novo. Isso é transgressão. Paulo diz assim: se eu torno a edificar aquilo que destruí, constituo-me a mim mesmo um transgressor. Então, esse é o desejo de Deus, que nós cresçamos na fé. Amém? Amém. Que nós combatamos o bom combate da fé. Sejamos leais a Deus. Nos esforcemos para ser leal. Irmãos, é uma tentação. Todo dia o inimigo vai te rodear. O escritor aos Hebreus diz que nós estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunha. Ele diz: deixamos
todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia. Nós somos rodeados, irmãos, por tantas contravenções, por tantas tentações, por tantos algozes do inimigo. Deus quer que nós nos vistamos das armaduras dele para combater. Que você se torne um soldado forte, robusto. Amém, irmãos? A ponto de estar passando uma luta, ninguém perceber que você está passando luta, você está lá confiando em Jesus. Porque esse negócio de passar luta, irmãos, esse negócio de falar assim, não estou aguentando mais, tanta perturbação, é tanto estresse emocional, né, na mente, isso aí é uma coisa que nós podemos novamente usar esse termo, driblar isso aí, sabia? Porque tudo está aqui, irmãos. Tudo está aqui. Tudo é cabeça. Cabeça subentende coração na linguagem bíblica, né? Guardei a tua palavra, não é aqui, na mente, na alma, no nosso eu. Porque se você não é crente, não serve a Jesus, você passa lutas piores, mas você não quer pensar naquilo. Eu vou tomar uma bebida, usar uma droga, vou me divertir, né? Aí você esquece, entre aspas, mas sua vida está em buraco. Agora, quando somos cristãos, como servimos a Jesus, a gente está numa subida, irmãos. Então, a gente está vendo, né, o inimigo se manifesta. Ele começa a dizer para você, olha as suas finanças, rapaz, para você perder a fé. Olha como é que está a sua vida. Olha os levantes, olha o irmão que não gosta de você. Ele põe um monte de tropeço. E a gente, ao invés de olhar para Jesus, a gente fica olhando para os problemas, a gente fica, não estou aguentando mais, ficamos estressados. Paulo, irmãos, ele esteve na Ásia, precisamente na cidade de Éfeso. Ele tentou entrar na segunda viagem missionária, mas ele não tinha ainda um revestimento, vamos dizer assim, uma experiência suficiente para enfrentar aquela cidade, o nível de bruxaria, de feitiçaria que tinha naquela cidade. Ele tentou entrar, o Espírito Santo não deixou, ele lutou para ir um pouco ao norte. A Bíblia diz que o Espírito de Jesus não deixou que ele entrasse, ele foi para Troa, depois foi para a Macedônia, pregou lá, e depois ele falou assim, eu vou embora para Jerusalém, eu vou descansar. Então ele planejava ir até as regiões de Acaia, né? O Golfo ali da parte de Corinto, pegar o barco e ir para Jerusalém e participar da festa de Pentecostes. Mas quando a gente deixa as coisas pela metade, eu falo, não, você não vai embora, você vai voltar e fazer aquilo que você não terminou. Ele volta depois para Troa, irmãos, porque lá no porto das regiões de Acaia, os judeus estavam esperando matá-lo. Ele foi informado, teve que voltar, ele vai cair direto em Troa, de onde ele fugiu. Chega lá, ele pregava um sermão, né? E a Bíblia diz que o sermão foi até a meia-noite, que ela largou o sermão. Se eu dar um sermão largo aqui, pode ser das 8 até as 10. Mas o sermão curto dele era 3 horas. Ele largou o sermão porque foi das 6 da tarde, ou das 3, alguns dizem que é das 3 até a meia-noite. Ele deixou para trás o que tinha que fazer, não fez. Aí daqui a pouco, um jovem cai da janela, tomado pelo sono, e morre. Paulo vai lá, ora por ele, Jesus traz a vida, e um monte de gente começa a chegar. E Deus disse, você vai deixar eles ir embora sem uma palavra? E a Bíblia diz que ele queria viajar pela manhã para Jerusalém, e teve que pegar até o raiar da manhã. Não sei se é o mesmo sermão, mas continuou pregando ali, pregou da tarde até amanhã do outro dia, irmãos. E foi viajar cansado naquelas embarcações confortáveis da época, né? Então, observa uma coisa, quando ele sai da terceira viagem missionária, Deus já vinha trabalhado, preparado, ele foi para Éfeso. Foi lá, ficou 3 anos e meio em Éfeso. E o texto diz que chegou o tempo dele sair dali, né? 3 anos e meio, ele propôs no seu coração de ir para a Macedônia, né? Mas ele enviou Tito e Erasto e ficou por mais algum tempo na Ásia. Diz o texto, naquele mesmo tempo levantou-se uma perseguição muito grande contra Paulo, de maneira que ele diz assim, mesmo quando chegamos a Troade, porque ele saiu correndo de Éfeso, mas estava estressado, estava cansado. Não soube descansar, não soube lançar para Deus as ansiedades, ele ficou sobrecarregado. Alguém que tinha tanto desejo de
pregar, tanta habilidade, tantos dons de Deus. Ele sai de Éfeso e chega em Troas, ele diz assim: Deus me abriu uma porta da palavra, mas porque eu não achei meu irmão Tito, eu fui embora para Macedônia. E ele diz assim no capítulo 2, verso 12, mesmo quando chegamos a Troas para pregar a palavra de Deus, ele diz assim: Deus nos abriu uma porta, mas eu estava abatido no meu espírito, porque não encontrei meu irmão Tito, parti para a Macedônia. Depois ele disse na Macedônia: mesmo quando chegamos a Macedônia, não tivemos descanso no nosso corpo. Em tudo fomos atribulados, por fora combates, temores por dentro, mas Deus que consola os abatidos nos consolou com a chegada de Tito. Paulo precisava de alguém para falar a palavra de Deus para ele, para orar por ele. Paulo precisava de Tito, era conselheiro de Paulo, para falar: Paulo, tenha ânimo, Paulo. Às vezes o crente é sobrecarregado com isso, irmãos. O diabo sabe disso, Deus também sabe. Por isso que quando nós ficamos sobrecarregados, irmãos, o segredo de nós driblar esse estresse que vem sobre nós, essas angústias que nós sofremos, às vezes não sabemos nem por que é. Tem dia que você fica angustiado, não fica? Fica angustiado, não sei porque eu estou angustiado, angústia no coração, né? É melhor orar, né? A Bíblia nos ensina que a gente tem que lançar sobre ele as nossas ansiedades. Paulo diz assim em Filipenses 4,6: não estejais inquietos por coisa alguma, antes sejam as vossas petições conhecidas diante de Deus em orações e súplicas e ações de graça. Depois o versículo 7 diz assim: e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Então, para nós vivermos uma vida plena com Deus, aceitamos a Jesus, queremos para o céu, Deus não quer que você viva uma vida desgraçada, irmão, só murmurando a vida. Como o pastor Justo falou assim: não temos tempo para nada, estamos trabalhando. Acho que você viu um pouco para você no domingo de manhã. E às vezes para mim também. Mas a gente tem responsabilidade, tem família, tem filho, mas esse é o mundo capitalista, é o mundo pós-moderno que nós vivemos, irmãos. A correria, muitas informações que nós temos na cabeça, irmãos. Somos bombardeados por tantas informações, a gente tem que entrar no ritmo, a gente fica para trás. E esse é um tempo em que o inimigo sabe trabalhar, irmãos, de uma forma tão engenhosa para a gente ficar estressado, para a gente ficar cansado e depois cometermos erros apesar da nossa cruz, irmãos. E os dias vão se passando, a gente vai ficando um crente mais estressado, mais cansado, perdemos a nossa produtividade, perdemos parte da nossa espiritualidade, e não é isso que Deus quer que nós façamos. Às vezes tem que dar um stop, né? Stop, Senhor, tem misericórdia. Largar tudo que estamos fazendo. Pastor David Wilkerson, ele dizia assim: o crente sempre para Deus tem que estar em stand-by. Você está fazendo o seu trabalho, está trabalhando, mas está atento. Aperta e se acende na hora. Às vezes Deus fala com a gente, irmão, nós estamos tão atrapalhados com a correria, com o trabalho, com os afazeres, que a gente não tem tempo para ligarmos com Deus. Meu televisão de stand-by está lá. Só se apertar o botão, se tirar a tomada, não liga, você tem que depois apertar com o dedo. Mas a televisão, quando está nesse sistema de stand-by, você está com o controle na mão assim. Ela liga na hora, porque ela está preparada para ser ligada. Porque se nós nos esforçarmos para manter um relacionamento com Deus diário, irmãos, a gente não absolve esse cansaço, esse cansaço na alma, a gente fica cansado, irmãos, esgotado, é isso que o inimigo quer. Às vezes ele nem quer tirar você da igreja, porque já viu que não consegue, mas ele quer que você venha no culto e fique cansado. Ai, pastor, não termina logo a pregação, o culto está chato, que você não adore a Deus, que você não dê a Deus o seu culto. Então, o que envolve uma igreja, irmãos, um cristão, alguém que quer para o céu, é um compromisso, irmãos. Um compromisso com Deus que não pode ser interrompido por nada.
Deus está na frente dos meus projetos. A gente tem que tomar cuidado com aquilo que atrapalha a gente, né? Paulo falou assim, olha, tudo, eu tenho maturidade, é isso que Paulo está querendo dizer. Eu tenho maturidade, eu já sei me fazer de judeu para ganhar judeu, de gentil para ganhar gentil, de louco para ganhar louco, sabe? Então eu estou bem preparado. Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Tudo me é lícito, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma dessas coisas. Capítulo 6, verso 12, 1 Coríntios. E o capítulo 10, versículo 23, diz assim, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas vão me dominar, ele diz. Versículo 23, ele diz, nem todas edificam, o 12 do capítulo 6, ele diz, nem todas vão me dominar. O 23 do capítulo 10 diz, nem todas edificam. Então, a gente tem que julgar aquilo que edifica e aquilo que não edifica. É bom, mas não está edificando, você está perdendo o seu tempo. Paulo diz assim, remindo o tempo, porque os dias são maus. E saber que a Bíblia diz que Deus vai julgar por cada minuto da nossa vida, irmãos, por cada palavra que saiu da nossa boca, é muita responsabilidade. A eternidade é uma coisa tão extraordinária que não existe palavras no vocabulário para explicar a eternidade com Deus, a grandeza, a glória que nos haverá de ser revelada no céu, irmãos. Mas há tanta responsabilidade, nós temos que entender e aprender isso, irmãos, porque implica, irmãos, naquele dia, como diz o evangelista João, lá na sua primeira epístola, capítulo 2, verso 28, nós ficamos envergonhados lá, irmãos. Eles permanecem nele, para que quando ele se manifestar, não sejamos confundidos na sua vinda. A palavra grega é a mesma coisa, ficar envergonhado. Ai, Jesus. É como você chegar na casa de uma pessoa, subestimar a pessoa rica, tem muito dinheiro, tem uma casa que você não imagina, e chegar, nossa, fica com vergonha, né? Deixa eu tirar o sapato, né? Já aconteceu isso com você? Não? Fica com vergonha de pisar no tapete, que é tão fofo o tapete. Uma vez eu entrei na casa de uma médica, eu era noivo da Adriana, lá na Flor do Vale, acho que nem veio com você, foi na Dirk, entrei na casa dela, a gente foi ver serviço lá, era uma médica, tudo na casa dela era branquinho, irmãos, tudo branquinho, tapete sem costura assim, ó. Estante branco, sofá branco, tudo caiu, uma maior limpeza, assim, não viu uma sujeira, coisa branca, não dá pra ver sujeira, né? Eu falei, não precisa tirar o sapato, não, mas eu fui tirando o sapato, porque eu não senti nem digno de pisar no tapete dela, irmãos. Agora imagine o céu, como nós vamos nos sentir no céu, se nós formos relaxados com a nossa vida, irmãos. Tanta coisa nos esperando lá, e Deus fala assim, você não adquiriu isso, né? Você vê pessoas que você julgou ser menor que você, né? Você não tinha o talento, ele não tinha o talento e o dom que você tinha, e viram tomar posse de coisas grandes, porque servir a Deus implica responsabilidade, lealdade, irmãos. O crente, Deus quer um crente leal, irmãos, nas mínimas das coisas. Jesus, assim, se nós formos fiéis nas mínimas, nós seremos nas grandes também. Se formos infiéis nas mínimas, seremos infiéis nas grandes. Então Jesus tem uma maneira tão justa de recompensar-nos, de uma forma tão gloriosa e inexplicável, que no céu haverá tanta surpresa, irmãos, para nós, a igreja do Senhor Jesus, e Deus não quer que a gente seja confundido lá e fale, puxa, eu não sabia. Claro que você sabia, está na Bíblia, está escrito. Né? Olha o que diz Pedro, capítulo 1, verso 15. A gente fala assim, nas igrejas mais modernas não precisa disso, né? Assim como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santo em toda a vossa maneira. Ser cristão implica ser. O que é ser santo? É separar-se. É nos esforçar para ver separado desse sistema tão pernicioso, irmãos. Essas práticas que às vezes a gente não tomando cuidado, parece uma coisa normal, né? Uma coisa normal. Você vê o pecado como coisa normal. O pecado tem que ser visto como pecado, irmãos. Um pastor diz assim, que o cristão tem que sentir nojo, tem que ter náusea na gente em ver certos tipos de coisas que é normal para a sociedade. Mas o cristão que quer morar no céu, que quer ter uma vida com Deus, ele tem que se afastar disso, porque as mínimas coisas, o mundo hoje, irmãos,
o errado ficou certo. Ficou certo. Fazer coisa errada ficou certo hoje. E como diz muitos pregadores, né? Ser crente e querer ir para o céu é andar na contramão do mundo, irmãos. Na contramão. É você não se importar com as pessoas que não aceitam a sua forma de viver. Nós temos um compromisso com Deus, temos uma vida para galgar com Deus e queremos o céu. O pastor diz assim, hoje ele é deputado federal, já pregou quase no mundo inteiro, é muito abençoado por Deus, a família dele toda abençoada, mas os colegas dele da época da igreja falam assim, por que Deus deu para você tudo isso? Nós estamos no mesmo lugar, na mesma igreja ainda lá. É porque na época que ele era adolescente, ele não queria brincar com ninguém na igreja. Estou falando dos rapazes que gostam de brincar com as meninas, namoram uma hoje, namoram com outra amanhã, faz o que quer, uma hora está na igreja, outra está no mundo. E ele sempre se separou, irmãos, sempre se separou. Há coisas que pode ser lícita nós fazermos, mas não convém fazermos. Não convém. A despeito de não ser pecado, muitas coisas que nós podemos evitar, mas pode nos embaraçar com coisas da vida. Porque Deus não quer que nós percamos a motivação de servi-lo. A Bíblia diz que o amor de Deus é derramado no nosso coração na conversão. É derramado. Nós nos apaixonamos por Jesus. Já viu um novo convertido? Não sei como que ele arruma tempo para chegar primeiro na igreja. Olha a irmã, foi a primeira que chegou, nós dois. Veja bem, Deus, tá vendo? Não, convertido é assim. São os primeiros que chegam na igreja, é o último que sai da igreja, e às vezes ele quer disputar comigo, vou trancar a porta e fica para trás. Passa você, tem que trancar a igreja, quer ser o último. Então, isso é uma coisa natural da vida, vai acontecendo essas coisas. A gente tem que tomar cuidado, porque a igreja de Éfeso não foi a igreja que foi muito bem ensinada. Foi aquele que nos ensinou as doutrinas da igreja. As cartas pastorais vêm desse homem chamado Paulo. Foi ele que ensinou Éfeso. Você frequentar a igreja que Paulo ensinou, o apóstolo, foi pastor 3 anos dessa igreja, deixou o seu discípulo Timóteo, ficou lá nada mais nada do que João, aquele que estava no coração de Jesus, pastorou aquela igreja, Áquila, Priscila, discípulos de Paulo, você frequenta, que maravilha. Mas essa igreja, a despeito de receber muitos elogios de Jesus, irmãos, depois de 30 anos, Jesus fala, vocês são top, tenho visto o vosso trabalho, tenho visto o vosso serviço, vocês têm uma resistência por aqueles que são heréticos impressionante, Odeia as obras, não sei se é para essa igreja dos Nicolaitas, Vocês são ortodoxos, prezam pela doutrina ortodoxa da Bíblia, não deixa fugir nada. Vocês trazem mesmo um ensino genuíno da palavra na igreja, tenho visto o vosso trabalho, o seu esforço. Mas eu tenho uma coisa contra vocês, é uma coisa que acontece, pode acontecer com cada um de nós ao longo da nossa caminhada, nos esfriar, irmãos. E às vezes, sabe que Deus permite nós nos esfriarmos? Para a gente não aprender algumas lições com Deus? Deus permite a gente passar por um momento de frieza, para valorizar um pouco. Mas eu digo a vocês que se batizaram, que vão se batizar, nunca perca o fervor por Deus. Eu vi alguém, estou terminando, como pastor, dizer assim, esse crente ainda está tanto tempo na igreja, não saiu do primeiro amor. Isso é uma ignorância muito grande falar um negócio desse. Nós sempre temos que estar sempre no primeiro amor. O primeiro amor é você amar a Deus de toda a sua força, a ponto de dar sempre a primeira parte para Ele. Eu me lembro, irmãos, quando eu retornei para a igreja, todo dia à tarde eu fechava o meu salão de cabeleireiro e ia para a oração, dobrava meu joelho lá e ficava lá meia hora orando com Deus. E esse hoje eu tenho tempo. Todos os dias não, na igreja não, eu oro em casa. Eu orava em casa, mas eu ia para a igreja, irmãos, no templo do Senhor. Então, nós temos que nos esforçar, porque é uma coisa que acontece com muitos de nós e é tendencioso a todos que nós já estamos há tanto tempo, passarmos por isso, a gente tem que lutar contra isso, irmãos.
Jesus fala assim: tem, porém, contra ti que abandonaste o seu primeiro amor. Aconselho que de mim compre ouros provados no fogo. Ele fala assim: veja onde você caiu, levanta-te de volta. Irmãos, a comunhão com Deus é a coisa mais importante do cristão. Nós pregamos, o amor de Deus no final do culto, a graça de Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo. A gente que ouve isso a vida inteira e não entende a profundidade de 2 Coríntios 13:13. O amor de Deus, a graça, nós precisamos dos três: o amor para continuar servindo a Deus, exalando o amor de Jesus, a graça para vencer as tribulações, para vencer o mal, toda graça de Deus e comunhão com o Espírito Santo. Ele é um amigo, o Espírito Santo é um amigo. Fique de pé em nome de Jesus. O Espírito Santo é um grande amigo. O batismo implica, repita comigo, lealdade, fidelidade e compromisso. Lealdade a Deus. Diga, lealdade a Deus. Lealdade à palavra de Deus. E lealdade à igreja.